Olá, sou Marcos Rodrigues, essa é a Gazeta de Piraquara. Estamos aqui com o candidato à reeleição em Piraquara, o senhor Marcos Tesseroli. E sem muita delonga, Marquinhos, a saúde em Piraquara tem solução? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, Marcos, mais uma vez, de a gente poder estar aqui nesse bate-papo, nessa prestação de contas, né? Quero dizer para vocês que a saúde em Piraquara, a saúde, na verdade, é um caos a nível de país. Mas em Piraquara, nós nos orgulhamos muito de ter melhorado todos os nossos índices, né? Todos os nossos indicadores. Então nós investimos muito na saúde. A gente acha que a saúde tem jeito, que nós podemos melhorar ainda mais, né? Nós, durante o nosso mandato, nós estamos prestes a entregar 5 novas unidades, né? 4 UBSs e uma UPA, que já está praticamente pronta, só está dependendo de um reconhecimento do Ministério da Saúde, para que a saúde nos encaminhe, nos determine que a gente possa inaugurar ela e entregar para a população. Nós fizemos a reforma de todos os edifícios que servem para a saúde, todos eles. Hoje a Secretaria de Saúde está num lugar alugado. Quero aproveitar o gancho e dizer que nós somos muito criticados por alguns aluguéis, mas eu penso que a gente não me arrependo de ter alugado algumas dependências, porque a gente tem que dar condições para que a Secretaria de Saúde trabalhe, para que a Secretaria de Educação trabalhe, para que a merenda das nossas crianças seja cada vez melhor, né, para que a Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer se desenvolva da melhor forma possível, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que nunca existiu na nossa cidade, passou a existir num lugar que possa atender da melhor forma possível os nossos munícipes. E se para isso nós temos que locar edifícios, eu não vou medir esforço para atender cada vez melhor o cidadão piraquarense. E a saúde tem sido um dos pontos importantes. Eu quero só citar um dos indicadores. Em 2012, quando nós assumimos a prefeitura, final de 2012 e 2013, nós pegamos um índice de mortalidade infantil que a Organização Mundial de Saúde preconiza, que você tem que ter um índice de mortalidade infantil a cada 1000 nascimentos de 10 ou menos. O índice em Piraquara era 23. 23. Hoje, depois de nós termos ampliado as equipes, da gente ter trabalhado mais, caiu para 8. Então só esse indicador mostra que nós estamos no caminho certo. Agora é importante que se diga, algumas pessoas vão nas nossas UBSs e dizem: falta médico. Concordamos. Falta remédio. Concordamos. Falta exames específicos. Concordamos. Mas na nossa saúde também tem muitos médicos, também tem remédios e também tem exames de alta complexidade. O que acontece é que nem sempre nós conseguimos atender a toda a demanda que acontece na cidade. Mas isso não é só a Piraquara, são todas as cidades do nosso país e em todas as gestões que nos antecederam também. Comenta-se sobre o hospital de Piraquara. Isso aí já viralizou, né? Isso até virou base para a oposição. O que o prefeito pode dizer sobre isso? Na verdade, eu falo com muita tranquilidade e muito respeito pela história do hospital em Piraquara, né? Dizer que o hospital em Piraquara não foi o Marquinhos que fechou, até porque o hospital nunca foi do Marquinhos e não foi o prefeito que fechou, também porque o hospital nunca foi público. O hospital, ele é particular, sempre foi particular. E durante muito tempo, orgulhou os piraquarenses. Na década de 70, 80 e 90, ele vinha orgulhando nós piraquarenses pelo trabalho que prestava. Mas de lá para cá, ele vinha numa decadência visível e notória. Então, não foi o Marquinhos que fechou, não foi o prefeito que fechou. Nós comprávamos serviços do hospital. E o que acontece é que, ao longo do tempo, outras clínicas foram abrindo na própria cidade e esses serviços foram sendo oferecidos também
de outras maneiras. E nós temos que defender o interesse da população de Piraquara. E quando nossos adversários dizem que nós demos as costas para o hospital, eu quero dizer que nós nunca demos as costas para o hospital, mas sempre olhamos de frente o cidadão piraquarense. Esse sim merece o nosso respeito e nossa consideração. E hoje, quando os nossos adversários vêm com falácias, dizendo que vão abrir hospital, que vão abrir maternidade, alguns deputados e deputadas federais falam que vão trazer milhões de dinheiro para Piraquara. Quero lembrar o cidadão piraquarense que esses mesmos deputados que hoje dizem que vão trazer milhões para cá, não trouxeram nem ao menos uma cartelinha de melhorar o infantil, certo? E que na época em que esse grupo político dirigia a cidade de Piraquara, já não nasciam mais piraquarenses. Então, a gente tem que ter uma postura ética e não mentir para o povo de Piraquara. O hospital, como as pessoas estão dizendo que vão reabrir, o prédio inclusive está à venda. Por alguns milhões. E teríamos que investir mais alguns milhões para reformar e mais alguns milhões para colocar os aparelhos necessários para que o hospital funcionasse. E mais alguns milhões para contratar equipes para estar atendendo a população de Piraquara. Então, eu acho que o cidadão de Piraquara merece respeito, merece olho no olho e não merece ser enganado. A segurança em Piraquara é possível melhorar? Olha, Marcos, quando nós assumimos a prefeitura, também nós tínhamos um recém-inaugurado batalhão da Polícia Militar, o BPGD, que se encontra ali no São Cristóvão, ali próximo à PA e ao Colégio Mário Braga. Importante que se diga que ali existe até uma escola e que nós ampliamos o efetivo de policiais aqui na cidade de Piraquara consideravelmente. Mas a segurança pública também é um caos nacional. E a gente passa por uma situação muito delicada, né? A gente tem visto que, inclusive, nós temos problemas com algumas viaturas, mas a segurança é uma questão de Estado. O que nós temos é uma parceria muito franca, muito direta com o governo do Estado do Paraná e com a Polícia Militar do Estado do Paraná, e a gente tem todo o interesse em dar toda a condição para que os policiais continuem cuidando da família dos piraquarenses. Mas é evidente que a segurança também é um caos nacional e a gente tem todo o interesse em melhorar. Não, no caso, prometendo aquilo que a gente não pode cumprir. Pulando um pouco para a área de infraestrutura, sabemos que Piraquara, nesses 4 anos da sua gestão, agora no final, principalmente, é onde houve uma aceleração aí na questão de antipó, asfalto, etc. Nos fale um pouco sobre essa questão de infraestrutura em Piraquara. É importante que se diga, Marcos, que as pessoas nos cobram muito que as obras acontecem no final do mandato, em época de eleição. Gente, o que acontece é que nós, quando assumimos a prefeitura, nós já sabíamos. E desde o dia 1º de janeiro de 2013, quando assumimos a prefeitura, nós herdamos uma situação que é muito delicada da cidade. A cidade estava desacreditada, num total abandono, desacreditada pela população. A população não acreditava mais na cidade da gente. E com dívidas fabulosas. 2 dívidas eu cito, 2 dívidas. Uma dívida a longo prazo, que é uma dívida consolidada, de aproximadamente 30 milhões. Essa dívida consolidada de 30 milhões, eu digo para você, Marcos, que é uma dívida ruim. Daí você vai me perguntar, mas existe dívida boa? A dívida boa é aquela dívida quando você compra um aparelho, uma máquina, uma televisão, um computador, e você vai pagar em 10 vezes, e você coloca o teu bem debaixo do braço, e você já no dia seguinte você está usando o teu bem, e você vai pagar em 10, 12, não sei quantas vezes. Uma casa que você financiou, um carro que você financiou, ou um bem que vai dar um pouquinho mais de conforto para a tua família. Essa é uma dívida boa, uma dívida de investimento. Não era o caso de Piraquara. Nós devíamos uma dívida de sonegação de imposto, inclusive do grupo político que está querendo voltar hoje, que deixou essa dívida de Piraquara em torno de 15 milhões. Dívida de sonegação de impostos federais, como FGTS, INSS, PIS.
uma dívida ruim. 90% da dívida era desse sentido. Nós estamos devendo hoje, desses 30 milhões, nós pagamos aproximadamente 20 milhões e ainda devemos 13 milhões. E alguém pode dizer, mas que matemática é essa? Se era 30, foi pago 20 e ainda está devendo 13? É porque nesse meio todo nós temos um juro muito alto que acaba fazendo com que essa dívida caminhe sempre aumentando. Mas nós estamos pagando e temos a esperança que, se tivermos a oportunidade de continuar à frente da prefeitura, acabar com a dívida municipal. Herdamos também uma outra dívida, que era uma dívida de fornecedores. Na gestão anterior, ela deixou de pagar alguns fornecedores. Então, era uma dívida que ultrapassava 10 milhões. Essa dívida, o cidadão piraquarense pode se orgulhar que ela já está totalmente paga. O que acontece? A partir do momento que nós pagamos essas dívidas, nós recuperamos a credibilidade. A gente pode chegar nos locais, restabelecer parcerias para que a gente trouxesse investidores e investimentos em Piraquara. Fruto disso é a duplicação da rodovia João Leopoldo Jacomel, feito pelo governo do estado do Paraná. Mas sempre existiu o governo do estado do Paraná. Quis que essa duplicação, triplicação em alguns momentos, acontecesse na nossa gestão. Isso vai facilitar muito a mobilidade urbana do morador de Piraquara, valorizando os imóveis aqui de Piraquara. Então, Piraquara vive uma fase sem precedentes. Nunca se investiu tanto na nossa cidade. Nunca nós tivemos tantos investimentos, né? Nunca se construiu tanto asfalto. Né? Engenheiro que sou, quero fazer um comparativo. Na gestão do nosso principal opositor, foi feito uma quantidade de pavimento que gira em torno de 2 quilômetros. 2 quilômetros, talvez um pouquinho mais. Nós já passamos de 35 quilômetros de pavimentação, praticamente 20 vezes mais. É muita coisa. Então, nós acreditamos muito na infraestrutura. Nós precisamos levar a infraestrutura para frente da casa do morador de Piraquara. Você, Marcos, você é morador de Piraquara, que eu sei. Eu sei o que você passa na frente da sua casa e no bairro onde você mora. E eu quero te dizer uma coisa, que nos 5 mandatos que nos antecederam, desde a divisão de Piraquara com Pinhais, se os gestores que nos antecederam tivessem feito obras de infraestrutura na mesma proporção que nós fizemos nesses 3 anos e 8 meses, com certeza a frente da sua casa já teria um pavimento. Então, o cidadão de Piraquara sabe que nunca aconteceu na história de Piraquara um projeto de pavimentação, de infraestrutura, que inclui drenagem, inclui calçamento e pavimentação, como o que nós estamos tocando, que nós estamos levando nessa gestão. E já quero assumir um compromisso com o morador de Piraquara. Se formos reeleitos, esse projeto vai ser ampliado. Chama Piraquara, capital das águas, também cidade dormitório. Motivo, questão de trabalho. Caso reeleito, tem algum projeto para essa questão e reverter esse nome cidade dormitório? Olha, veja bem, Marcos, isso é uma coisa delicada, porque infelizmente Piraquara, que eu digo nesse momento, Piraquara é penalizada por ter que preservar um patrimônio ambiental gigantesco e maravilhoso. Tenho certeza que daqui a um tempo, né, hoje as pessoas valorizam muito as cidades que poluem e não valorizam aquelas que preservam, que é o caso de Piraquara. Aquelas cidades que têm indústrias, essas sim são valorizadas financeiramente, mas vai chegar a hora, e isso vai acontecer de cima para baixo, vai acontecer a hora em que as cidades que preservam, que é o caso de Piraquara, vão ter o devido respeito e vão ser valorizadas como merecem. Mas isso não aconteceu ainda. Então nós pagamos um preço muito alto por a gente não ter indústria aqui. E a gente não tendo indústria, é evidente que a gente não consegue se desenvolver. Existe um projeto muito grande de turismo rural, mas isso não acontece a um curto prazo, acontece a um médio e longo prazo. Então, claro que a gente quer reverter isso e a gente acredita muito que até esse turismo ecológico que a gente quer trazer aqui para Piraquara vai estar sendo beneficiado com a duplicação, com a triplicação da rodovia João Leopoldo Jacomel. Essas eleições ocorreram mudanças no comportamento
da política ou dos políticos. No caso que o pessoal teve que bater palma nos portões. Como você está diretamente visitando os bairros, como tem sido essa manifestação de apoio à sua candidatura? Maravilhosa e emocionante. A gente sabe que a gente não conseguiu resolver tudo, mas o povo tem nos recebido com um carinho que até nos arrepia, né? A forma carinhosa, respeitosa com que as pessoas têm nos recebidos na porta de sua casa, e não é só a rua que está com o pavimento. Eu já cheguei a visitar a casa de moradores em que a gente tinha que desviar de poça d'água. E mesmo assim, as pessoas entendem que a gente está fazendo um trabalho positivo e que daqui a pouquinho o pavimento chega na frente da casa dela. E os moradores estão nos recebendo assim, de uma maneira maravilhosa, né? Então eu só agradecer ao morador de Piraquara pela simpatia e pelo carinho que eles têm tido com o Marquinhos. Isso aí, Marquinhos. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade desse bate-papo, agradecer também, apesar da sua constante ter que trabalhar na prefeitura e agora após o horário nos receber aqui, apesar da sua agenda apertada. Está aqui o espaço disponível para o seu público, mande o seu recado e peça voto. Gente, o que eu quero dizer para você, morador de Piraquara? Que nós passamos por uma crise econômica sem precedentes. E justamente no momento mais difícil da história do nosso país, até poucos dias nós nem sabíamos ao certo quem seria o nosso presidente. Se seria o Temer ou se seria Dilma. E nós dependemos muito do repasse de recursos federais. E mesmo passando por uma crise sem precedentes, a nossa cidade está aí. O pior cego é aquele que não quer ver. Nós tivemos o primeiro parque da história da cidade, tivemos o primeiro teatro municipal, fizemos investimento em infraestrutura, em pavimentação, como nunca foi feito na história de Piraquara, e a gente tem certeza que recuperando a economia a nível nacional, a gente não tem dúvidas nenhuma que nós podemos e vamos fazer ainda mais. Então, no dia 2 de outubro, nos ajude. Continue acreditando em Piraquara, continue acreditando no seu bairro, seja ele aqui da sede urbana do Guarituba, seja da onde for. Acredite em Piraquara, acredite na nossa história. Juntos, você votando 12, professor Marquinhos, nós podemos fazer ainda mais. Muito obrigado a todos e um grande abraço.